tudo que eu levo na minha maleta de atendimentos para atender animais exóticos e silvestres em domicílio. Eu sou uma veterinária que atendo exclusivamente as espécies de pets não convencionais em domicílio. Então eu sei que existem algumas dificuldades e desafios para quem quer começar nessa área, mas eu garanto para vocês que é uma área em constante crescimento, uma área que está tendo muita procura e vale muito a pena. Então já se inscreve aqui no meu canal, curta esse vídeo, comenta o que você achou para que eu traga sempre mais conteúdo sobre esse assunto. Mas vamos lá ver o que tem dentro da minha bolsa. Bom, para começar, essa é uma maleta de rodinha, mala de viagem mesmo. Eu já testei várias malas e já me dei muito mal com a maioria delas. Eu, por muito tempo, quase 2 anos, eu levei uma bolsa, que era uma bolsa muito boa, da Ortovet, inclusive, que ela era de alça. E eu gostava porque ela tinha muitos compartimentos, só que eu tava com muita dor no ombro de tanto carregar maleta de alça. E aí depois eu tive uma de plástico, que era parecida com aquelas malas de ferramenta, só que ela tinha rodinha, só que a durabilidade dela foi terrível, ela quebrou bem fácil, foi bem chato que ela quebrou, inclusive, num atendimento. E aí agora, a minha outra opção, que eu tô gostando muito, é essas malinhas de rodinha de viagem. Então vamos ver o que tem aqui dentro. O mais importante de tudo, que não pode faltar, são os documentos. Então aqui eu tenho os termos de consentimento sobre exames, internação, recusa de exame, tudo fica nessa pastinha de termos. Tenho também as folhinhas dos laboratórios, então, por exemplo, eu mando bastante coisa para Ampligen, então eu já tenho aqui para preencher. Tem os laboratórios, por exemplo, de coleta de exame de sangue, de fezes, que já tem todas as folhinhas aqui deles para eu preencher. Tem os meus receituários, então, que eu já fiz com a minha logo, o nome de paciente, no padrão, né, de receituário, tanto de controle especial quanto normal, né, e aí vai nessa pastinha bem, né, prioridade. Essa minha maletinha é para deixar minhas coisas mais organizadas, porque, por exemplo, essa bolsa, ela não tem compartimentos. Então, as coisas precisam estar muito organizadas, senão você vai abrir na casa do proprietário e vai ficar maior bagunça. Então, essa é a minha bolsinha, onde eu tenho meu estetoscópio. O meu estetoscópio, inclusive, ele é o neonatal, porque a gente que mexe com exóticos atende espécies muito pequenininhas. Aqui eu tenho tesoura e porta-agulha, dependendo se eu precisar fazer algum manejo, uma pinça, né, algum manejo de curativo, alguma coisa nesse sentido, então tenho pinças. Tenho abre-bicos, tá? Então isso aqui me ajuda muito a abrir bico de calopsita, de papagaio, tanto para avaliação quanto às vezes para coletar algum exame de cavidade oral. Tenho um cortador de unha, tenho um grande, tenho esse pequenininho é que eu mais uso, né? Tenho termômetro. Termômetro, esse aqui é o mais rapidinho que tem. Eu vou deixar o link dos produtos embaixo desse vídeo. Esse termômetro, ele é flexível, então tem menos chances de machucar espécies pequenininhas. Opa, que eu tô fazendo bagunça aqui. Tenho também esses aqui, que é um otoscópio digital, tá? Ele é um otoscópio humano, chama Bee-Bird. Eu amo ele. Ele conecta no celular por Bluetooth e eu vejo tanto os ouvidos quanto a cavidade oral de pequenos mamíferos. E além de eu conseguir ver muito bem, eu consigo mostrar para o tutor. Então o tutor vai vendo ali junto comigo na hora da consulta. Eu tô com 2, porque a bateria dura muito pouco. Assim, não é um material de grande qualidade, então tá sempre me abandonando em questão de bateria. Então, como ele é baratinho, acho que eu paguei uns 150, eu tenho 2. E eu também tenho um lixador de unha elétrico. Porque às vezes eu atendo, por exemplo, calopsita, hamster, que é difícil cortar a unha deles, né? Tem até risco de machucar. Então eu prefiro passar a lixazinha elétrica, né? Eu ligo e vou raspando ali a unhazinha deles. E aí nós vamos para minha segunda bolsinha, tá? Essa bolsa com compartimentos para ajudar na minha organização. Então ela tem, ó, os compartimentos dela. Aqui eu guardo seringa, então eu levo seringa muito pequena, porque eu não uso seringa grande. Então o que acontece? Eu só tenho essas aqui de insulina, tá? Que são as e eu tenho menor ainda. Essa aqui é de 1 ml e eu tenho essas aqui, ó, de 0,3 ml, tá? Para medicar um agapornis, um periquito, um bichinho muito pequeno, tenho até dó de medicar com essa. Então eu medico com essa menorzinha, tá? Aqui dentro o que eu tenho? Organizado assim também, né? Água oxigenada,
clorexidine, tenho pó hemostático, né, para cortar caso ocorra algum sangramento. Tenho colírio de fluoresceína, para às vezes eu precisar identificar uma lesão de córnea. Tenho esse sprayzinho antisséptico também, tá? Então aqui são coisas mais de curativo. Tenho V-Trap se eu precisar, tá? Aí isso fica mais nessa bolsinha aqui. Que mais que eu tenho aqui? Meu borrifadorzinho de álcool. Então eu tô sempre conferindo. Inclusive hoje eu comecei a fazer esse vídeo porque era o meu dia de conferência, onde eu vou olhar tudo, ver o que tá faltando. Meu álcool ó, já tá quase no fim. Então eu já vou me ligar para não faltar na casa do tutor, né? Meu negocinho de álcool para coletar sangue, né? Fazer uma aplicação. Eu sempre levo, isso aqui é super opcional, mas eu sempre levo minha escovinha de pelo de coelho, porque às vezes eu chego, o coelho tá indo usado, tá caindo bastante pelo. Então, até para fazer um agrado ali pro tutor e para a saúde do coelho, às vezes eu dou uma escovadinha neles com a minha escova Fulminator. Aqui dentro, essa bolsa tem um bolsinho só, né? E aqui é onde eu levo as coisinhas menores e mais delicadas. Material de coleta de exame de sangue, então os tubinhos, que aí depende de cada cidade. Aqui o laboratório, ele nos fornece de forma gratuita, né? A gente paga os exames quando envia, tá embutido de alguma maneira, mas a gente pode pedir que eles enviam em casa esse material. E sempre que tá faltando, que tá acabando, já pede antes de acabar, não passe sufoco na casa do proprietário sem ter. E eles me enviam aqui em casa mesmo, né? Eu explico que eu tenho cadastro como veterinário a domicílio. Aí eu pego com eles isso, pego potinho de coleta de fezes e urina e também pego swabs. Swabs eu deixo assim nesse elástico para que eu não perca, né? Porque eles são menorzinhos. Então eu tenho swab seco e swab com meio de cultivo. E aí eu tenho os saquinhos de levar a amostra também, né? Então eu vou entregar para o laboratório dentro dos saquinhos. Soro, se eu precisar fazer uma limpeza, microporo. Esparadrapo tenho aqui também, tá? Tenho palitinho, que às vezes me ajuda uma consulta, por exemplo, a baixar a língua, para ver a língua, alguma coisa assim, palitinho tipo de picolé. E também para coleta de amostra. Então, coleta de fezes, eu pego, não pego na mão, né? Pego nesse potinho. Medicação é algo que depende muito da tua rotina. O que eu levo? Eu tô agora com um anti-inflamatório, Meloxinil, e dipirona. Porque assim, eu tenho parceria com hospitais para fazer internação. Se eu vejo que a coisa tá feia, que o animal precisa ser medicado quanto antes, que o caso é um pouco mais grave, aí eu já sugiro a internação. Então não levo assim uma grande quantidade de medicações. Realmente só dipirona e meloxicam, porque eu julguei necessário. Mas se você quiser ter um antibiótico, ter alguma outra medicação, vai da tua rotina. Aqui é o meu otoscópio, então o otoscópio ele vem, né, com as câmerazinhas para acoplar nele. E aí eu vejo tanto ouvidos, né, que é a função principal do otoscópio, quanto vejo a cavidade oral também de pequenos roedores, tá? Levo uma caixinha de luva do meu tamanho. Aqui é a minha bolsinha de algodão e gaze. Então tá aqui, bem limpinho, né? Eu tenho estéreo e não estéreo, dependendo do que eu vou fazer. Minha lanterna de cabeça, né? Eu atendo sozinha, então eu preciso estar segurando o animal com a mão, examinando com a outra mão, não tem uma outra mão para lanterna. Então essa é minha lanternazinha de cabeça. Até que tô querendo uma mais potente que essa, mas por enquanto é essa. Toalhinha, tá? Porque às vezes a mesa que o proprietário vai te oferecer, tu nunca sabe como vai ser a estrutura para tu fazer teu atendimento. Às vezes a mesa que o proprietário vai te oferecer é muito lisa, né? E aí você estende a toalhinha para consultar o animal com mais conforto. E eu tirei para lavar, mas eu tenho toalhinhas menores, de diferentes tamanhos, porque às vezes para pegar uma ave mais brava, um papagaio, um ringneck que vai me bicar forte, aí eu já uso uma toalhinha também com esse fim, tá? E aí, para pesar, o que eu tenho? Uma balança de precisão, bem pequenininha, então um hamster, um rato, um periquito, na verdade até alguns coelhos menores eu vou pesar nessa balança, eles não param quieto, então eu já tenho minha caixinha, eu boto eles na caixinha, tá? E aí eu desconto o peso e peso. Tem coelhinho que cabe nessa caixinha e eu peso assim. Quando eu não consigo, quando o coelho é muito grande, eu tenho essa balança aqui,
que ela é Flex Inter. E nela eu subo em cima. Então eu subo, essa é a menorzinha que eu encontrei, muito boa. Eu subo em cima dela com o coelho no colo e desconto o peso. Se a ave tolera, eu boto ela no puleiro, né? Se ela não voa. E peso assim em cima do puleiro, tá? Mas a maioria das vezes elas voam, eu tenho que botar numa caixinha. E por último, minha máquina de trico, porque eu faço exame de sangue de alguns animais de casa, então o coelho tem que fazer a tricotomia, então tem que sempre ver se tá carregada, E meu saquinho de contaminante. Ah, tem mais uma coisa aqui, que é o meu termômetro infravermelho. Porque tem alguns animais que a gente não faz a medição. Eu não faço, né, com o termômetro, porque eles são muito pequenos, a gente vai machucar eles. Então eu uso, tipo, um trinca-ferro, um curió. Eu uso daí esse termômetro aqui. Ele realmente não é tão preciso quanto o termômetro retal, mas simplesmente não cabe o retal, então é o que a gente tem para fazer. E aí, esse saquinho aqui é o saquinho de laboratório que já é de infectante. Então, hoje tive consulta, né? Coletei sangue. Então, aqui tem algodão com sangue e tem agulha com sangue. Na minha casa, eu tenho aquele recipiente amarelo onde a gente coloca pérfuro cortante e tem a empresa que já tem parceria para buscar quando enche. Então, eu termino meu atendimento, eu boto aqui bem fechadinho para eu não me furar, enfim, não acontecer nenhum lixo, né, inadequado. Chego e coloco no lugar certo, tá bom? Essa é a minha bolsa de atendimento. Conta aí nos comentários se esse vídeo te ajudou, se vai auxiliar nos seus atendimentos e quais mais tipos de conteúdos vocês gostariam de ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.